Então, meus irmãos maçons e não maçons, para terminar com chave de ouro agora, né, ainda no capítulo 17 de Mateus, né, capítulo 27 de Mateus, desculpa, versículo 16, Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Então, ou seja, Jesus voltou ao mesmo monte que ele queria invadir o templo de Jerusalém, né, voltaram todos eles para lá, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram, ou seja, algumas pessoas pensaram, não é possível que você está vivo, né? Não é possível que você está aqui no meio de nós, não pode ser você, mas na verdade era ele. Né? Por quê? Porque o corpo dele foi tirado de lá enquanto não estava totalmente morto, foi curado, né? E ele voltou. Pode ter acontecido isso. Por quê? Porque o próprio Pilatos, desde o início, já mostra que não vê Jesus como ameaça. Jesus tinha povo, mas não tinha arma, não tinha estrutura para vencer ele, né? Aí o texto vai dizer, a grande comissão, né? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Mentira. Ele não tem nenhuma autoridade no céu, ou seja, no templo de Jerusalém, e nem na terra, né? Em Judá. Por quê? Porque ele não vai conseguir mudar no templo de Jerusalém essas coisas. Né? Fazer o batismo para perdão dos pecados, o pão e o vinho, a oferta de frutos do campo, em vez da pele do animal. Certo? Aí, olha só o que ele vai dizer. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha só, batizando-os em nome do Pai, ou seja, dele, Jesus, que era o Pai, do Filho, ou seja, de vocês, discípulos, e do Espírito Santo, que era o Deus dele, o Pai, o chefe da facção. Ensinamos a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ou seja, até destruir completamente o sacrifício de animais para o perdão dos pecados no templo de Jerusalém, estabelecer o batismo, ou seja, o fruto do campo, a oferta de Caim, profanação total contra o templo de Jerusalém, né? Que o próprio profeta Isaías vai dizer que lá deveria ser casa do Senhor, casa de oração, casa de Deus, onde as pessoas levariam o sacrifício de animais para o perdão dos pecados e as ofertas delas. Ou seja, Jesus vai dizer que até a consumação do século, ou seja, até ele acabar com o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, estabelecer o batismo sendo realizado pelos discípulos, pelo líder máximo da facção, né? Ou seja, Jesus está dizendo que os discípulos dele vão poder perdoar pecados agora, oferecendo a oferta do campo, a oferta de Caim, batismo, pão e trigo na Páscoa, né? E isso por quê? Porque eles vão fazer em nome do Pai dele, que é o chefe da facção, o Espírito Santo, em nome dele, Jesus, que é pai dos discípulos, e em nome dos próprios discípulos que são filhos. Então, ou seja, Jesus pode ter acontecido que Jesus tenha se livrado da cruz, como ele pretendia desde o começo, né? Pode ter acontecido isso, que ele tenha sido resgatado, né? E os discípulos fizeram exatamente como ele queria, tanto que hoje você vê o batismo, as pessoas que querem acreditar no Deus da Bíblia, certo? O Deus de Gênesis, e se batizam para perdão dos pecados. Ou seja, uma oferta que Deus rejeitou desde o tempo de Adão, porque Deus não queria folhas de figueiras para tampar cobrir os pecados. Deus não queria oferta de frutos do campo para cobrir os pecados. A única lei que ele disse através dos profetas que seria perpétua, seria impressa na mente e no coração das pessoas, seria sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então todos hoje, né, que se batizam, estão adorando Jesus, né, para perdão dos pecados, achando que estão servindo ao Deus da Bíblia, enquanto estão repetindo o mesmo cenário do jardim do Éden, tentando cobrir os seus pecados com folha de figueira, enquanto Deus, ouvindo a voz da serpente, né? Enquanto Deus pediu o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Por que, senhoras e senhores? E agora eu termino esse vídeo aqui dizendo por que o sacrifício de animais para perdão dos pecados é importante. Porque Deus é um cara que não vai voltar à lei. Lembre-se, um cientista, quando está numa sala de gás, né, ele diz para você assim, não acenda o isqueiro aqui porque senão tudo vai explodir. É uma lei eterna. Essa lei não pode ser mudada. A mesma coisa é o reino de Yahvé. Se você fizer parte do reino de Yahvé, você tem que entender que o pecado no reino dele não entra. Então é o seguinte, se você pecar, certamente você morrerá. Então por isso o animal morre. E por isso você tem que lavar as mãos para matar o animal. Por quê? Porque você está vendo que está matando um inocente ali.
Aquele animal está morrendo inocentemente por causa do seu pecado. Quando você se batiza ou oferece frutos do campo para perdão dos pecados, apresentando ao mesmo Deus do Éden, né, você está repetindo a mesma coisa que a serpente falou. Pode comer que certamente não morrerás. Então, ou seja, você está praticando pecado e se cobrindo com os frutos do campo, com a folha de figueira, que não há sangue, não há sacrifício, dizendo que no reino de Deus as leis não valem, que valem o que você quer, o que você deseja. E na hierarquia existe o corpo e existe o pé, né? E você tem que saber quando você é o corpo, quando você é a cabeça, né? Você é a autoridade, e quando você é o pé. Você é submisso, você está submisso àquela lei, né? Então, assim, você nem é obrigado a seguir nada disso. Você pode criar a sua própria religião, etc e tal. As pessoas são livres para fazer isso. Mas que você seja pelo menos coerente. Porque você dizer que adora o Deus de Gênesis, mas quando você vai se perdoar, pedir perdão dos seus pecados, você oferece fruto do campo e diz que Jesus é seu Salvador, ou seja, você está nu perante do Criador, né, se você acredita no Deus da Bíblia, né, e não percebe. Por quê? Porque o seu guia, o seu mestre é mestre de cegos. Né? Então, ou seja, Jesus, senhoras e senhores, ele voltou, tudo que indica, pelo que tudo indica nos textos de Mateus, ele voltou e voltou estabelecendo, exercendo a oferta dele para perdão dos pecados, batismo, né? E toda a Páscoa oferecer pão e vinho. Ou seja, a oferta de Caim profanou completamente a Páscoa, trazendo o mesmo cenário do Éden, a queda do homem. Porque, como eu já disse, né? A queda do homem em Gênesis não foi o pecado, mas sim a forma de cobrir o pecado. Né? Porque o texto vai dizer que eles já viviam nus. Nu aqui é viver em pecado. Né? Então, é isso, senhoras e senhores. Pelo que tudo indica, Jesus foi salvo sim da cruz, mas não pelos pobretões que abandonaram ele, que ele disse que eram os caras, mas pelo rico que ele condenou e disse que jamais entraria no reino dele.